Hello everyone, how are you today? Welcome again to our class. And today we're gonna learn about the third conditional, ok? Então hoje a gente vai aprender sobre a terceira condicional, gente. Eu acho que eu falei para essa sala que um dia chegaria. Então hoje a gente vai estar vendo a nossa terceira condicional. Então assim, não é difícil, complicada, mas a gente tem que ter aquela folhinha lá de verbos. Eu acho que eu mandei para este grupo. Eu mandei para vocês no dia 15 de maio aquela listinha de verbos irregulares, ok? E agora a gente vai usar mais do que nunca. Por quê? Porque a terceira condicional não é aquela ultra mega blaster difícil, né? A terceira condicional a gente vai usar para falar para coisas impossíveis, aquilo que ficou no passado e não tem como mudar mais. É algo que não vai mais mudar de forma alguma. Tipo, se eu tivesse estudado, eu teria passado. If I had studied, I would have passed. Ok? I would have passed the test, tá? Então, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Dá pra vocês entenderem a ideia que eu já reprovei, né? Que eu não tenho mais chance, né? Então, é algo que não vai mudar, tá? If my friend had told me about that, I could have understand it. Então, se minha amiga tivesse me contado sobre isso, eu teria entendido, tá? Então, alguma coisa aconteceu e eu não vou conseguir mudar mais. Eu só estou falando o que eu teria feito diferente, tá? Então, dito isso, né, a gente consegue entender que a terceira condicional é para aquilo que não pode mais ser mudado, tá? A gente viu, né? Eu acho que eu tô ensinando para vocês já as condicionais, né? A primeira condicional é uma ação específica que vai... Só para passar por cima, tá, gente? A primeira condicional era aquela que é uma ação específica que vai refletir no futuro. A segunda condicional é sobre uma hipótese e é provável que vai ser irreal. Por exemplo, a música da Beyoncé, If I Were a Boy, se eu fosse um garoto, tá? E a nossa terceira condicional, né? A gente vai lembrar que é algo passado que não pode mais ser mudado, tá bom? Então, alguma coisa aconteceu, uma catástrofe às vezes, e eu não posso mais mudar, tá bom? Dito isso, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o slidezinho. Temos o slidezinho aqui, tá? Aqui na nossa tela. Eu acho que eu não vou conseguir mandar para vocês a foto hoje do livro, porque ele está rasurado já. Já teve gente que escreveu aqui. Acho que fica feio, mas vou ver depois. Então, abram o livro 4 na página 58, né? Chapter 4, open your book on the page 58, página 58. Let's learn about the third conditional. First of all, we must read the dialogue below, ok? Então, nós vamos ler o diálogo que está logo, não abaixo, mas está logo primeiro aqui. Então, vamos começar a ler, gente? Página 58, vamos ler junto. Emily is very upset with me, Hugh and Oliver because we forgot her birthday. Aí o Henry fala, I know, I'm ashamed of that, and I have sent an email, but she didn't answer me back. I guess she hates us. Aí o Pedro fala, ai, Henry and I will buy something for her and send by FedEx. How long does a FedEx take to arrive in Newcastle? Aí o Henry fala, stop that, she may understand us. Oliver thinks she is calmer now. Opa! Oliver thinks she is calmer now, tá? É que calmer now puxou um pouquinho. E o Pedro fala, but I will send her something, and you and Oliver need to do the same thing. Aí o Pedro fala, página 59 agora, if Emily had told me if Emily had told me her birthday was that day, I could have sent an email telling everybody. Aí o Henry fala, now she feels sad. What do you think? Então assim, quem quiser ler de novo, dá um pause no vídeo, pra ver se às vezes não entendeu, mas o que aconteceu é,
é o Pedro e o Henry tá conversando, dizendo que a Emily tá brava pra caramba com eles porque eles esqueceram o aniversário dela, ok? E agora eles estão tentando consertar, mandando um presente por FedEx, tá? Quer dizer, o Pedro e o Oliver vão fazer, né? O Henry se recusa. Mas aqui, ó, é importante lembrar que a terceira condicional já está presente aí. Eu não sei se vocês viram, mas na página 59, quando o Pedro fala, tá? Então, na página 59 tem o Pedro e o Henry. São só mais dois diálogos, tá? E o Pedro fala: If Emily had told me her birthday was that day, I could have sent an email telling everybody. Então, se a Emily tivesse me contado que o aniversário dela era naquele dia, eu poderia ter mandado um e-mail para todo mundo. O que aconteceu? Já aconteceu, né? O que aconteceu? Já aconteceu. Aconteceu que já foi esquecido o aniversário e ele teria feito alguma coisa diferente lá atrás. Deu para vocês entender? Deu para entender mais ou menos? Então, vamos virar aqui na página 60, por favor. Open your book on the page 60, página 60. E agora a gente vai ver um pouco como é que é a estrutura gramatical da terceira condicional. Então, vamos ler aqui. If Emily had told me about that, I could have told everybody. I could have told everybody. Bom, traduzindo de novo, se a Emily tivesse me contado sobre isso, eu poderia ter contado a todo mundo. Eu poderia ter contado a todo mundo. Então, aqui, o que vai acontecer? Vamos ler. Nós temos aqui, ó. Type 3, impossibility condition. É uma condição impossível, né? Aquilo que não vai mais mudar. The conditions can't be fulfilled because the sentence referred to the past events. Então, a sentença se refere a eventos passados, tá? Lembrem mesmo disso, tá? The verb in the if clause is in the past perfect tense. The verb in the main clause is in the is in the perfect conditional, tá? Então, a primeira, a if clause, né? E aqui vai na frente, a if clause vai na frente e a main clause é a principal, tá? Então, quem quiser ir anotar, ó, só um segundo. Vou pegar a minha lousinha de mentira. Então, nós temos if clause e a main clause. Então, a gente tem a if clause, que é a oração condicional, ó. Então, isso aqui vai ser a oração condicional. E esse daqui vai ser a cláusula principal. Só escreve, por enquanto, não precisam se descabelar. Se quiser colocar do lado. E depois aqui embaixo no main clause. Não embaixo, né? Você está vendo que tem tipo uma fórmula? Apesar disso, tá? Vocês estão vendo que a gente... Deixa eu voltar lá pro slide. Cadê o slide? Deixa eu ver se tem aqui... Só um minutinho. Eu acho que é isso mesmo. Então, a gente vai ter aqui... Tem o slide aqui. Já vou explicar. Mas vocês estão vendo o quê? A oração, né? A oração é frase, né? Que a gente fala, né? Vamos falar mais de boa, né? A frase, ela tem as formulinhas, certo? E vocês estão vendo que entre o if clause e o main clause tem o mais aí? Meio que separa, não separa? Mas a main clause pode vir na frente do if clause. Tá? Vou explicar depois mais pra frente. Ela pode vir, tá bom? Não tem problema. Vai fazer o mesmo sentido, é comum? É comum, às vezes, sim, a main clause ir na frente do if clause. Por exemplo, deixa eu ver. Ó, beleza. Vocês estão vendo aqui na página 60? Então, a gente tem a if clause e a main clause. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Eu vou pegar
olhem no... Eu vou usar o sujeito I. A primeira past perfect form, que é I had studied more. Depois eu vou usar o sujeito I de novo. O could e o have done it well. Eu vou formar uma frase ao contrário, tá? Ficaria assim. I could have done it well if I had studied more. Vocês viram que eu inverti tudo, né? Vou pegar minha lousinha aqui. Opa, aconteceu aqui. Eita, lasqueira. Ó. Isso aqui é minha lousinha, tá, gente? Não liguem. Ó. I could have done it well if I had studied more. Isso aqui é ainda assim uma terceira condicional, gente. O que eu fiz? Eu só inverti a main clause com a if clause. Eu coloquei na frente. Vai acontecer? Vai acontecer, gente. Mas assim, não tem muita... Não muda nada, né? É só uma outra maneira. Opa, só um segundo aí, tá, gente? Tô colocando... Eu quero colocar dos dois jeitos pra vocês verem que faz sentido do mesmo jeito. Ó. I could have done it well if I had studied more. Aí embaixo. If I had studied more, I could have done it well. Deu pra entender? Então eu quero que vocês entendam. Abre sua cabeça. Tem a fórmula aqui, tudo bonitinha. Beleza, tranquilo. Mas elas podem às vezes se inverter, tá? Vocês estão vendo que não faz... Não mudou o sentido da frase? Deixou de ser algo impossível? Não. É só invertir a ordem dos fatos, tá? Olha aqui embaixo. If I had studied more, I could have done it well. Então, se eu tivesse estudado mais, eu poderia ter feito melhor, né? Vocês não concordam? Aí em cima. I could have done it well if I had studied more. Eu poderia ter feito isso melhor se eu tivesse estudado mais. Tá? Vocês entenderam, gente? Não mudou nada. Eu quero que vocês abram a cabeça porque vocês vão encontrar uma terceira condicional meio que invertida, tá? Tudo bem? Agora, o que a gente vai ver agora, tá bom? Quer tirar uma foto da lousinha aí? Porque agora eu vou mostrar a estrutura da frase, né? O que eu vou fazer? Eu não sei se eu já mandei neste grupo. Deixa eu só confirmar. Eu mandei pra vocês... eu sei que eu mandei pra vocês a listinha, né? Mas eu acho que eu não mandei nenhuma foto. Eu não mandei nenhuma foto. Beleza, não mandei nenhuma foto. O que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou mandar uma foto no dia da aula. Eu tô gravando isso aqui um pouquinho mais cedo. Mas se eu não mandar, eu vou mandar uma foto. Vocês me cobrem, pode cobrar. Teacher, manda a foto lá que você falou que ia mandar. É que tá na lousa. Eu desenhei na lousa pra vocês terem uma noção maior, porque eu só entendo quando desenho. Então, quem tiver alguma dúvida, só vocês mandarem pra mim, né? Eu vou tentar mandar no dia, mas se eu esquecer, vocês podem me cobrar, tá? Então, pode tirar uma foto, que eu vou apagar esse aí, só pra vocês saberem que essa tal de main clause e if clause, elas podem estar invertidas, né? Uma depois da outra, mas não vai alterar nenhum. Porque ela tem a sua própria característica. Então, vamos lá. Como vai ser a fórmula, né? Fórmula da terceira, né? Então, prestem bem atenção. Dito isso que eu expliquei para vocês, que a main clause pode vir na frente da if clause do mesmo jeito? Pode. Mas agora vamos olhar agora no livro. Vamos olhar no livro primeiro, tá? Depois que eu mostrar para vocês a fórmula da gramática, vai ficar mais fácil para vocês entenderem e quando quiserem inverter também. Então, vai ser o if mais o sujeito. Vou abreviar, né, para facilitar minha vida. If mais o sujeito mais
o past perfect form. Então, vai ser o verbo no presente perfeito. Perdão, no passado perfeito. Quem que é o passado perfeito, teacher? Confunde muita gente, mas o verbo no passado perfeito, né? Ele é esse aqui, ó. É o had mais algum verbo no passado, tá? Tem que ter o had, mais, por exemplo, studied, or, sei lá. Deixa eu colocar, fazer assim, ó. Past perfect. Que é, tem como, né, o auxiliar, é o had, né? O had. Aí o verbo, ele vai ter que estar no passado. Então, studied, talked, não sei, quem mais? Um outro verbo no passado. Danced, tanto faz, tá bom? Ele tem que estar no passado esse verbo. O que vai acontecer? Né? Este aí que a gente vai precisar daquela folhinha que eu mandei pra vocês no grupo, tá? Então, vai ser, vou dar um exemplo aqui. Então, vai ser com o verbo no passado, studied, talked, 1, 2, 3. Tá? Tem que estar esse had na frente, porque ele é passado perfeito. Ele não é o simple past, tá bom? Mas o passado perfeito, ele tem como característica levar o had na frente, tá? Para todos os sujeitos. Se for I, you, he, she and it, ele vai ter que ter o had na frente aí, mas o verbo no passado do jeitinho que a gente aprendeu, tá bom? Quem vem depois? Mais. Aí... Opa! Aí depois vai vir o sujeito de novo. Sujeito de novo. Mais a condicional, né? Conditional form. Mais o present perfect. Oh my god, teacher, você quer matar nós. Mais o present perfect. Tá bom. Não surtem. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa mais bonitinha. Beleza. Acho que ficou melhor assim, mais entendível. Então, a fórmula da terceira condicional é isso aqui. É do jeito que tá no livro, tá, gente? Eu só transpareci aqui no caderno, tá? Então, a if clause. Nossa, enche o saco, hein? Esse negócio aqui. A if clause vem até aqui. A if clause vai vir até aqui. A main clause, que pode vir na frente, tanto faz, é a partir daqui. Tudo bem? É só isso que eu fiz. O que eu fiz foi tirar as informações do caderno e colocar aqui, tá bom? Foi somente isso que eu fiz. Ó, pronto. Acho que ficou melhor ainda. Beleza. Agora, esses carinhas aqui que eu tava falando. Ai, teacher, quem são esses e quem são esses? Que é a dúvida de muita gente. Então, agora, lembra que eu entreguei, né? Eu mandei pra vocês por zap aquela folhinha lá? Então, pode pegar ela. Eu mandei pra vocês uma lista de verbos irregulares, tá? Eu mandei pra vocês uma lista de verbos irregulares. Peguem lá. E agora, o que vai acontecer, tá? Os verbos vão ter que estar de acordo com essas gramáticas. A, vá. Então, if I had studied more, I could have... Deixa eu ver. I could have done it well. Como eu tinha falado no nosso exemplo, tá bom? Então, o verbo na if clause, ele vai ter que ter o had e mais estar no passado perfeito, tá? Que é aquela terceira coluninha de verbos, tá? Que eu passei para vocês por WhatsApp. Então, agora que a gente pegou, a gente vai olhar a terceira coluninha, tá?
é o past participle que a gente vai olhar, tá bom? A única diferença, gente, é que quando nós formos fazer a if clause, vocês viram que tá no past perfect, tá? O past perfect, ele é caracterizado novamente por levar o had na frente, tá? Então é o had, mas o verbo no past participle, tá? Que é o particípio passado, tá bom? Deixa eu ver. Tá? Então, se vocês olhar o study, eles não vai estar aqui o study, tá? E eu acho que nem o talk. Eu posso até confirmar. Deixa eu ver se o talk tá aqui. Ele não vai estar aqui o talk porque ele é um verbo regular, né? Ele não muda drasticamente. Então, acho que ele não vai estar aqui. Nem o study, tá? Deixa eu ver. Eles não vão estar aqui. Mas o give, né? O given é o verbo to give. Ele vai estar aqui, tá bom? Porque ele é um verbo irregular. Se vocês olharem no grupo 3, é na terceira página, grupo 3. Tá o verbo to go. E ele tá aqui, ó. Nossa, disfarça. É o verbo to give, tá? A teacher tá louca. É o verbo to give, ele tá em cima do to go, tá? Então, nós temos o to give, gave e given. Então, vocês sempre vão usar a terceira coluninha, tá? É o past participle. Então, é ele. Então, vai ser característico dele, é o had na frente, mas o verbo não participa. Opa, participio passado, tá bom? Depois, no main clause, a gente vai ter o sujeito, mas a conditional form, que a gente vai usar o would or o could, tá? O would, ele vai deixar o verbo mais... ele vai deixar o verbo com o tom do uria, tá? E o verbo could, eu poderia, tá bom? Então, tem uma semelhança? Tem. Mas o would, ele vai deixar mais no sentido educado, mais polite, tá? E o verbo could vocês vão usar quando vocês quiserem falar, eu poderia, tá? I could have, I could have done different. I could have done different. Poderia ter feito diferente, tá? Tem conditional form e depois temos o present perfect form. O que é o present perfect form? Ele vai... ele vai... Tem o present perfect que a gente já aprendeu, tá? Lembra o que ele é o característico? Ele é... A gente vai usar a fórmula dele. Neste caso, a gente não vai querer saber para que ele é, tá? Mas a gente vai usar a fórmula dele, que é o have. É o have e a coluninha do particípio passado, é o past participle. Só que lembra que lá no present perfect, ele vai mudar para o he, she, it, ele vai ficar has. Has. Neste caso, ele não vai mudar. Nesse caso ele não muda. Vocês vão ver aqui nos exercícios aqui abaixo, tá? Mas ele não muda. A gente vai pegar o esquema dele, né? Que é a fórmula do present perfect, tá? Que é caracterizado pelo have mais o verbo no particípio passado. I have been abroad. I have eaten. I have eaten álcool. Eu tenho bebido álcool. Então, a gente vai usar a fórmula dele. A única coisa que não vai mudar dessa vez, se quiserem, vocês podem escrever. Vou pegar a minha luzinha. Present perfect form. Que vai ser have mais o verbo no particípio passado. Tá? Oxi. Tá difícil. Tá? Have mais o particípio passado. Que é, né? Have given, sei lá, have studied,
Have swum. Deixa eu ver. Have become, tá? E assim por diante. Então, é só vocês lembrarem, tá? Essa main clause vai ser o verbo na fórmula do present perfect, só que a gente não vai ter aquela alteração do he, she, it, que vai virar o has. Por quê, teacher? Vamos lá. Vocês estão vendo que antes disso tem a conditional form. E essa fórmula condicional, ela é usada com could e o would. O que eles são? Né? O could e o would, eles são verbos modais. Ou seja, quando a gente tem um verbo modal na frente, a gente não precisa fazer as alterações. A gente não precisa conjugar o verbo depois. Bem assim dizer, quando a gente tem um verbo modal, tá? Então, quando a gente tem um verbo modal na frente, a gente não precisa conjugar o verbo depois, tá? Que seria o have, tá? Então, vai ficar normal, tá? Deu pra entender mais ou menos, gente? Mas assim, vocês separar por gavetinha, sabe? Numa condicional a gente vai usar desse jeito. Não se prender ao que a gente faz, por exemplo, num outro tempo verbal, tá? A gente só tá usando a fórmula desse tempo verbal, tá? Então vamos repetir? Então temos a condicional no if clause, temos a condition, o sujeito, o past perfect form, que ele vai acontecer com o had, tá? Lá no final da frase, né? A gente vai usar o have, mas no começo a gente vai usar o had. Had e sempre o verbo no particípio passado, tá? Porque o have or had, eles não são verbos, são. Mas nesse caso, eles são o verbo auxiliar, tá? Eles são verbos auxiliares. Eles não são o nosso verbinho principal que a gente usa como ação, tá? Então, past perfect vai ser o had mais um verbo no particípio passado. Beleza. E tem um complementinho aqui, né? If I had studied more, if I had talked to him, if I had given them a present. Então, a gente tem um complementozinho aí, tá? Depende da frase, beleza. Mais o sujeito, de novo, mais a conditional form, mais o present perfect form, a fórmula do present perfect, que é caracterizado pelo have. A diferença é que a gente não vai ter o has aqui, tá? Vai ser have para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem um would e um could na frente, tá bom? Alguma dúvida, gente? Ficou diferente? Ficou diferente? Não, ficou difícil. Vamos ler aqui no slide. If I had gone to Brazil, I would have had to quit my courses. O que aconteceu aqui? Então, se eu tivesse ido ao Brasil, eu teria trancado, né? Eu teria saído dos meus cursos, tá? If I had gone to Brazil, I would have had to quit my course. Eu teria quitado meus cursos, fechado os meus cursos, tá? Vocês estão vendo aqui, ó? I would have had. Ele é um verbo, tá? Pra especificar o complemento. Esse aqui é o nosso complementozinho. Isso aqui, esse had... ele, junto com essa frase aqui, é você sair, você trancar do curso, né? Dos cursos, tá bom? E lembre-se que é o nosso verbo modal e o nosso present perfect form, tá? Que é o have. Se fosse she, ia ser have aqui também, tá bom? Tudo bem, gente? É só a fórmula, tá? A forma, o que é a forma, né? É o verbo modal, que é o have. O have, tá bom? If I had gone to Brazil, I would have had to quit my courses. Tá bom, gente? Ficou confuso? Deu pra entender? Simples, tá? É um pouco... Até aí tudo bem. Não é tanto difícil assim, não é? Então, isso aqui é a nossa if clause. E isso daqui é a Opa! E isso aqui embaixo, né, é a nossa main clause. Poderia ter ficado ao contrário? Sim, poderia. Vamos ver como teria ficado, ó. I would have had to quit my courses if I had gone to Brazil. Eu teria saído dos meus cursos se eu tivesse ido ao Brasil, tá? Só tô falando isso, gente, porque dá para vocês verem dessa forma, porque existe, né? Os americanos também falam dessa forma, tá? Mas
o nosso livro, né, por enquanto que vocês estão aprendendo, ele dá certinho, né, a forma como seria, tá bom? A fórmula principal, né, como é que a gente aprende a princípio, tá? Mas quando mais pra frente vocês entenderem mais, forem melhorando a cada dia, vocês vão ver que vocês vão encontrar dessa forma aqui também. E traz pra gente. Se alguém achar, traz pra gente. Olha, teacher, eu achei desse jeito também e tal, pá, sei que tem. Beleza? Dito que vocês entenderam, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos fazer os exercises do nosso livro, tá? Eu não vou tirar foto pra vocês porque tá tudo rabiscado, é feio, tá? Vocês vão querer colar também. Então, ainda na página 60, vamos fazer os exercícios. Complete the sentences. Vamos completar as sentenças. Vamos fazer juntos. Tá? Então, página 60 de novo. Vamos recomeçar. If he had gone to Australia, então a gente já vê que o que está começando, a gente vai seguir aquela ordemzinha que o livro está explicando, que é o if clause, depois o main clause. Então, primeiro a gente vai ter o if, mais o verbo no past perfect, que é o had, mais o verbo no particípio passado, tá? E depois, logicamente, vai vir o sujeito, a condicional, e o verbo no... verbo não, né? Perdão. A condicional e o present perfect, né? A forma do present perfect. Então, vamos ver de novo. Já aqui, né? If he had gone to Australia, he would have missed her. Tá? Então, se ele tivesse ido à Austrália, he would have missed her. Eu escrevi assim, tá bom, gente? Então, o que poderia ter acontecido se ele tivesse ido à Austrália? Eu coloquei que ele poderia ter sentido falta dela. Ele poderia tê-la perdido também, né? Mas acho que nesse caso, né, ele teria sentido falta dela. If he had gone to Australia, he would have missed her. O que mais que ele poderia ter acontecido se ele tivesse ido à Austrália? If he had gone to Australia, he would have liked it very well. He would have liked it very well. Or he would have done it well. Ele poderia ter se dado bem lá, tá bom? Então escrevam aí o que vocês acham nessa primeira. O que vocês acham? Como ficaria legal? Eu escrevi de um jeito, mas não precisa ser igual. Tem que só seguir a forma, tá? Então, se quiser dar um pause, cada uma que nós fazemos, vocês dão um pause e façam, tá? Vamos agora para a segunda. If they had studied, they would have gotten a better grade. Vamos ver se o que a teacher falou está certo. Tá certo. If they had studied, they would have gotten a better grade. Se eles tivessem estudado, eles teriam uma melhor nota, uma nota melhor. Do you agree? Vocês concordam com isso? Tá? Então, para vocês, o que vocês poderiam escrever aí? If they had studied, they would have passed. Vocês não concordam? They would have passed. A gente pode colocar também. Se eles tivessem estudado, eles passariam. Eles teriam passado, ok? Querem escrever aí, tá? Alguma outra coisa, manda pra teacher corrigir, tá? If she had done the homework, então, se ela tivesse feito o dever de casa, she would have known she would have known the answer. Então, se ela tivesse feito o dever de casa,
ela saberia a resposta, tá? Então, vamos repetir. If she had done the homework, she would have known the answer. Ela saberia a resposta. Como outro jeito que ela poderia ter, que a gente pode fazer aqui, bolar para cá. If she had done the homework, she would have. She would have understood the subject. She would have understand, or, deixa eu ver, acho que understood. Vamos ver como que é o verbo understand. Ela entenderia a matéria. Vamos ver aqui, ó. Lembra que a teacher já passou? Conjugar. Eu não sei se foi para essa turma que eu passei, mas tem um verbo não, tem um site aqui, ó, esse carinha aqui, eu não sei porque ele tá aqui no fundo, mas esse PT Babla, acho que é isso. Eu adoro esse site. Ele é muito bom para conjugar verbos. Eu vou até salvar aqui, porque eu gosto de verdade. Então, eu quero colocar to understand. Eu sei que acho que esse verbo ele é regular. Vamos ver, understand, que é o verbo entender. Então, aqui, ó, ele dá, ó, o verbo entender, então ele dá ele no simple past, que é igual a gente tem aqui na nossa folhinha que eu passei pra vocês. As três colunas, o infinitivo, o simple past, o past participle. A gente vai usar este daqui, ó. Então, ele é um verbo regular, porque ele não tem alteração, ó. Understood. Então, vamos ver, né? Eu coloquei, né, no meu. Vocês podem usar esse site, gente, é muito bom, tá? Então, if she had done the homework, she would have understood the subject. Então, ela teria entendido a matéria, ok? Ok? So, let's continue, tá? E vocês, né, podem colocar uma outra coisa, tudo bem? Vamos ver da Natalie, é o de baixo. If Natalie had saved money, se a Natalie tivesse guardado dinheiro, she would have bought a nice shirt. Ela teria comprado uma camisa nova. Deixa eu ver. Perdão, uma camisa legal, a nice shirt, uma camisa legal. Vamos pro próximo. Deixa eu tomar uma água. Então tá. Bom, eu coloquei isso na Natalie, vocês podem colocar o que vocês quiserem, desde que faça sentido, tá? E mandem pra teacher ver, tá? Eu quero ver. If Harry hadn't gone to Brazil, Pedro... Então, se o Henry não tivesse ido ao Brasil, então lembre-se, a negativa do had é o hadn't. Hadn't, que é o had mais o not. Hadn't. E lá no final, né, na main clause, have. O negativo é haven't, tá bom? Então, vamos lá. O que eu coloquei? If Henry hadn't gone to Brazil, Pedro would hadn't said goodbye. Então, se o Henry não tivesse ido ao Brasil, o Pedro não teria dito adeus, tá? Como vocês podem falar? Outro jeito, né? Outras frases. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma. If Henry hadn't gone to Brazil, Pedro wouldn't have. Ah, não, perdão. Pedro would haven't missed him, tá? Então, Pedro não teria sentido falta dele, tá bom? É uma coisa que a teacher falou, quase que saiu errado. Não neguem o would, tá? Eu acho que eu posso até confirmar para vocês, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer melhor para vocês, mas eu acho que nesse tipo de condicional a gente vai usar o present perfect para negar, tá bom? Então a gente não vai mexer na condicional, na fórmula condicional. Acho que ela deve ser mantida assim, tá bom? Mas eu vou procurar certinho, tá bom? Sobre isso. Então eu dei um segundo exemplo. Vamos ver para o próximo. If Cielo hadn't practiced so much, se o Cielo não tivesse praticado tanto, he would haven't learned it very well. Então ele não teria aprendido tanto, tá bom? Deu para entender? He would haven't learned it very well. Ele não teria aprendido tão bem, tá bom? Próximo. Gente, lembrando, tá? Eu fiz assim pra ajudá-los, tá? Pra vocês terem uma ideia, mas o ideal é vocês tentarem fazer sozinho, tá bom?
If Bernardinho hadn't done a good job with the volleyball team. Então, se o Bernardinho não tivesse feito, se ele não tivesse feito um bom trabalho com o time de vôlei, they would have lost the game. Então, se o Bernardinho não tivesse feito um bom trabalho com o time, eles teriam perdido o jogo. Deu pra entender? Dá pra fazer de outra forma? Dá. Talvez dê. Se vocês tiverem uma boa imaginação aí, eu só consegui pensar assim, tá? So, eu coloquei, né? Let's repeat. They would have lost the game, tá? Eles teriam perdido o jogo, tá? Então, é o lost, é o do verbo lose. To lose, no participio passado, fica lost, tá bom? Vamos virar a página? Se a gente estivesse em aula, a gente poderia criar, né? Da página 60. Mas vai ficar um pouco pesadinha a aula, não vou passar isso aí pra vocês, não. Tô aqui na página 61 agora, né? A gente tem forma resumida, que a gente viu aqui atrás, esse grammar aqui. If, mais o sujeito, mais o had, mais o past participle verb, mais o complemento. Mais o perfect conditional, tá? Então vamos ler aqui embaixo. Read and repeat. Então é legal eu ler, você está lendo junto, tá? Não entendeu? Volta um pouquinho, tá? Vou tentar falar o mais claro possível. If I had gone to Africa, I could have visited Cape Town. Então, se eu tivesse ido à África, eu poderia ter visitado a cidade de Cape Town, né? Eu não conheço essa Cape Town, para ser sincero. Embaixo. If I had enough money, I would have traveled a lot. Então, se você tiver quando a gente for falar, e a gente quiser falar, né, no past participle, né, que olha aqui em cima, que a gente vai usar o if, mais o sujeito, mais o verbo auxiliar, que é o had, mais o verbo no particípio passado. E se de repente for have, ele vai ficar had. Então a gente vai falar normal mesmo. If I had enough money, se eu tivesse dinheiro suficiente, tá? Se eu tivesse tido dinheiro suficiente, eu teria viajado muito. Tudo bem? Fica mais ou menos assim, fica bem zoado. Mas quando a gente for querer usar o verbo have, pode colocar o had, ele como had mesmo, né? Que ele no past participle, ele fica assim. E não tem problema ficar duas vezes iguais, tá? Que nem ficou aqui, tudo bem? Soa assim mesmo, tá? Próximo. If they hadn't been to Rio that time, they wouldn't have had fun. Vamos repetir? If they hadn't been to Rio that time, they wouldn't have had fun. What? Então, se eles não tivessem ido no Rio de... acredito que seja Rio de Janeiro. Se eles não tivessem ido no Rio aquele tempo, aquela vez, eles não teriam tido diversão. Então, vamos olhar aqui no final, depois da vírgula. They wouldn't have had fun. Então, ó, lembra que eu falei pra vocês que eu tava vendo aqui atrás se a gente podia negar o would, que foi a minha dúvida lá no passado, quando eu tava aprendendo. Eu aprendi, eu não lembro o que era, então eu precisava pesquisar agora, mas vocês estão vendo aqui agora que ele negou o wouldn't. Então, eu acho que poderia... Eu acho que eu poderia também estar negando o verbo have, tá? They would haven't had fun. Eu vou ver a diferença, tá? Quem tiver curiosidade, quem quiser saber, me pergunta depois. E aí, teacher, você pesquisou sobre isso? Porque agora me deu curiosidade, tá? Mas eu acredito que das duas formas estejam certas. É legal a gente saber quando a gente nega qual para uma maior... para uma maior claridade, né? Ser claro, né? Pra gente fazer as frases, tá? Mas agora vamos focar aqui. They wouldn't have had fun. Então, eles não teriam tido diversão. Eles não teriam se divertido, tá? Lembra, have é o verbo auxiliar para quando nós vamos usar o present perfect form, tá? Então, ele é o nosso auxiliar. E lembre-se, mesmo no present perfect, ele vai ter o verbo no past participle. They wouldn't have had fun, tá?
Então, o verbo had aí, ó, ele tá no particípio passado, tá bom, gente? Tem que estar assim. Ficou alguma dúvida? Ficou confuso? Se ficou confuso, me fala, tá bom? Não entendi direito, mas é formulazinha, gente. As mudanças que a gente vai ter aqui de verbo sempre vão ser ambas no past continuous. Perdão, nossa, o teacher viajou agora no past participle, tá? Toda mudança de verbo que tem que ser vai ser no past participle, tá? O que vai mudar é que vai ter o had lá no comecinho da frase e depois o present perfect form, né? A fórmula do present perfect no final, que vai levar o have. Have, independente do sujeito, tá bom? É os verbos modais que vão, né, que a gente talvez confunda um pouquinho, tá? O verbo modal had no past perfect e o verbo have no present perfect, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos continuar. If Emily hadn't had vacation, she couldn't have gone to Bali, to Brazil, eu ia falar. Então, se a Emily não tivesse tido férias, ela não teria ido ao Brasil. Ela não teria ido para Bali, tá? Ela não teria ido a Bali. Tudo bem, gente? Se a Emily não tivesse tido férias, ela não teria conseguido ir para Bali. Tudo bem? Ficou claro? Vamos lá. If Pedro hadn't met Natalie, they wouldn't have become friends. If Pedro hadn't met Natalie, they wouldn't have become friends. Eles não teriam se tornado amigos se o Pedro e a Natalie não tivessem se conhecido. Vocês perceberam que sem querer eu falei ao contrário? They wouldn't have become friends if they hadn't met each other. Eu meio que misturei, mas mas ainda tá seguindo a fórmula da terceira condicional. O que eu fiz é ter pegado main clause e ter colocado na frente do if clause. E fiz algumas alterações para ter ficado sonoricamente melhor. Mas é para vocês verem que dá para vocês inverterem. Enquanto vocês estão lendo e repetindo, tentem imaginar como que elas ficariam ao contrário, para melhor entendimento, para melhor aprendizado de vocês. Se vê que tá difícil, não façam, tá? Não façam, fiquem tranquilos, tá? E agora create. Vamos ler aqui. If they to work a lot, they and make money. Como que a gente pode fazer uma terceira condicional com essas coisas aqui, né? Com essas palavrinhas aqui. Vamos ver como é que ficaria? If they hadn't worked a lot, they wouldn't have made money. Então, se eles não tivessem trabalhado muito, eles não teriam ganhado dinheiro. Vou repetir. If they hadn't worked a lot, they wouldn't have made money. Ficou claro? Lembrem do verbo, tá? Ó, make money vai ficar ao contrário, tá bom? Tá bom, gente? Então agora, dá um pause no vídeo. Tenta fazer as outras três, tá? Depois só soltar o pause que a teacher vai corrigindo, tá bom? Então vamos lá. Dá um pausezinho e comecem a fazer. Depois só soltar o pause. Então, continuando, vamos ver aqui o segundo. O segundo ficaria assim. If he had told me about it, I could have helped. I could have helped, ok? Repetindo, tá? If he had told me about it, I could have helped. Eu poderia ter ajudado. Então, se ele tivesse me dito sobre isso, eu poderia ter ajudado, tá? Próximo.
If she... vamos ver aqui, então. To be not. If she hasn't busy, perdão. If she hasn't... Opa. If she hadn't... Teacher tá louca. If she hadn't busy, she could have visited her family, ok? Então, vamos repetir? Não mais que a teacher gaguejou. If she hadn't, lembra do had. Hadn't busy, she could have visited her family, ok? Então, se ela não estivesse ocupada, ela poderia ter visitado a família dela, tá? Outra, a de baixo. If I not ask, if I hadn't asked, deixa eu ver. Então, ficaria mais ou menos assim. If I hadn't asked about the job, they wouldn't have they wouldn't have hired me. Eles não teriam me contratado. Então, se eu não tivesse perguntado sobre o trabalho, eles não teriam me contratado. They wouldn't have hired me, tá? Vamos ver como fica o verbo hire, que é contratar. Eu acho que ele é um verbo regular. Vamos ver se a teacher está certa. Isso. Hired me. Hired me. Então tem um desenho, tá? Vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Hired me. Ok. E aí, gente, ficou alguma dúvida? Ficou complicado? Se vocês, praticarem, vai ficando mais fácil, sabe? Pegar, quem sabe, o student book de vocês e começar a fazer. Pega ou nesse mesmo aqui, na hora que a gente viu read and repeat, vocês tentarem preencher, escrever, escrevê-la em português, o significado da frase, e tentá-la colocá-la de novo em inglês. E vocês usam um livro para comparar, tá? Dá para fazer isso, tá? Se ficaram com dúvida, me falem, me chamem, tá? Agora aqui, página 62, por favor. Página 62, a gente tem o See and Learn. Make questions to your classmate and write the answers, tá? Então, faça perguntas para os seus colegas de classe e escreva as respostas, tá? Então, pega a mãe, tio, papagaio, sei lá, pai, cachorro, qualquer coisinha e usem de vítima, tá? Então, vocês vão fazer uma pergunta e escreve o que eles responderiam, tá? Então, tem uma fórmula aqui. If I had gone there, I could have bought a car. Então, se eu tivesse ido lá, eu teria comprado um carro. Então, vou fazer o primeiro aqui, como que ficaria mais ou menos, tá? If you had a chance to do something different, what would you have done? Então, assim, gente, a estrutura da frase para pergunta não vai mudar muita coisa. Por exemplo, eu vou explicar para vocês. Vou abrir aqui a luzinha. Não tem na nossa página... A nossa página 60, se vocês olharem lá na main clause, olhem lá na main clause, não tem o sujeito e o modal verb, que é o verbo, que é a condicional. Olhem lá. Na main clause nós temos o sujeito mais a forma da condicional. Para a gente fazer uma pergunta, gente, é simples. Nós vamos invertê-los. What? Vou explicar. Então, tá vendo aqui, agora na página 62, nós temos que usar o verbo to do. Vocês estão vendo aí? Teremos de usar o verbo to do, tá? Então, vamos ver. Agora, como que eu coloquei? Opa. If you had a chance
to do something different. Opa, different. What would you have done? Então veja bem o que eu fiz aí. Vê se vocês conseguem entender. Então o que eu fiz aqui? If you had the chance to do something different, what would you have done? Então, o que houve de mudança? Aqui, ó, eu coloquei uma double A question. Não precisa sempre colocar uma double A question, que é what, when, how, etc. Não precisa. Mas o que precisa ser feito, ó, na main clause, vai mudar isso aqui, ó. Opa! Vai mudar isto daqui. O would, you, eles serão invertidos porque vai virar uma question, tá? Poderia ter falado, what would you have done if you had a chance to do something different? Lembra que eu falei, né? Que isso aqui também pode estar lá em cima, tá? Tá vendo? What would you have done? What would you have done if you had a chance to do something different? If you had a chance to do something different, what would you have done? Então, vocês entenderam? Lembra que eu falei que podem ser invertidas a main clause com a if clause, tá? Mas o mais importante de tudo, pra gente fazer uma question, é muito simples. O would e o sujeito tem que ser o sujeito e o would or o could serão invertidos numa question, tá? Desse jeito. Então, se a gente olhar lá na nossa página 60 de novo, que nem eu estava explicando, tem na main clause, quando a gente começa a falar da main clause, tem o sujeito mais a condicional, né? A forma da condicional, que é proposto com would e com o could, tá? Então, quando a gente for fazer uma question, vai rolar essa inversão aí entre os dois, tá? Só isso, gente. É assim que é a característica de uma question, tá? Tudo bem? Ficou em dúvida? Então, eu vou ler lá de novo o que eu estava falando, tá? Então, para fazer com o verbo to do, né? If you had a chance to do something different, what would you have done? Então, o que você teria, se você tivesse a chance de fazer uma coisa diferente, né? O que você faria? Me digam. O que vocês fariam? Aí, seu coleguinha vai responder, tá? Vamos ver embaixo? Vou fazer mais uma pergunta com o verbo invited. Então, mas não precisa estar igual, gente. Se vocês quiserem fazer, quem já entendeu melhor e já pegou a manha já, pode fazer diferente, não precisa estar igual a minha, tá? Então, vamos ver a outra aqui de baixo. If you had invited a famous person for your marriage, how would you have acted? Então, se você tivesse convidado uma pessoa famosa para o seu casamento, como você reagiria? Como você teria reagido? Tá? Tudo bem? Deu pra entender, gente? Ficou alguma dúvida? Então, esse daqui vai ser o deverzinho de vocês, tá? Lembre-se, para fazer uma question, é só vocês inverterem, tá? É como se vocês estivessem fazendo o que nós estávamos falando agora, né? Esses exercíciozinhos, e inverter na main clause a condicional na frente do sujeito, tá? A conditional form na frente do subject, tá bom? Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida aí? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês, tá? Tudo bem, gente? Então, por hoje é só, por enquanto, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tudo bem?
Estudem essa condicional, ela é um pouquinho complicada mesmo, um pouquinho chatinha. Deu alguma dúvida, conversem com a teacher ajuda sem problema nenhum, tá bom? So, see you next class. Study. I need you study. I need you dedicate yourselves, tá? Preciso que vocês se dediquem, tudo bem? And see you next class, ok? Bye bye.